Você já entrou numa livraria, pegou um livro na mão e quando viu o preço falou, nossa, como está caro esse livro? Ou então, ao contrário, você pegou um livro e falou, nossa, está barato esse livro, né? Aí você olha de novo, o que ele tem para ser tão barato? Ou então outro, você olha desconfiado, o que ele tem de tão importante que ele é tão caro assim, desse jeito? E você acaba comparando aquele livro que você está achando caro ou barato, especialmente os caros, né? Porque a gente pensa mais no que é caro, porque coisas caras nós pensamos 2 vezes antes de comprar, não é mesmo? Então, você pega um livro que você achou caro e aí você começa a comparar com outros. E por que um livro é mais caro do que outro? Porque um livro de 200 páginas não é igual a outro livro de 200 páginas. Tá? Como que você mede se o que aquele livro oferece, o preço dele é condizente? Como você faz isso? Bom, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar bastante de um filme que eu gosto muito, que chama Mensagem para Você, com Tom Hanks e Meg Ryan, que é ambientado no mundo dos livros de Nova York. O Tom Hanks entra numa livraria e está folheando um livro com muito cuidado e mexendo. Tinha alguns pop-ups, alguns papéis que se movimentavam dentro das páginas dos livros e algumas colagens, na verdade, né? E aí, enquanto ele olhava, tinha um vendedor do lado. O vendedor, ele perguntou para o vendedor, quanto custa esse livro? E se não me falha a memória, o vendedor disse que custava alguma coisa em torno de $90. Só fez uma cara assim de espanto pelo preço. Aí o vendedor, enquanto ele mexia nas colagens, ele falou, olha, essas colagens todas foram feitas à mão. Aí o Tom Hanks vira para o vendedor e fala, ah, então é por isso que esse livro é tão caro. Aí o vendedor pausa por um segundo e responde, não, é por isso que esse livro vale tanto. Eu achei isso espetacular, tá? Porque realmente tem uma diferença entre custar caro e valer muito, né? Então, o que tem dentro de um livro pode fazer ele valer mais, independente do papel, tá? É claro que o papel, a mídia, né, do livro, ele custa, ele tem preço. E aí tem muitas variáveis que fazem aquele papel custar mais ou menos. Se uma editora faz uma impressão de 50 mil exemplares, o preço unitário, custo unitário daquele livro vai ser baixo. Se ela fizer uma impressão de, em vez de 50 mil exemplares, ela fizer 500 exemplares, o custo unitário vai ser muito mais alto. Então, se ela imprimir 500, ela vai ter que vender mais caro do que se ela imprimir 50 mil. Mas o que impacta tanto ou mais do que o preço da mídia, né, do papel em si, é o conteúdo, é o autor, a divulgação, custos de marketing feito atrás disso e principalmente, como eu falei, o valor do conteúdo desse livro, tá? Mas esse conteúdo, não pode, por melhor que ele seja, o público vai compará-lo com conteúdos semelhantes. Então, se você achar que o seu livro tem um conteúdo melhor do que o melhor do mercado, tudo bem, mas o melhor do mercado quanto custa? O seu pode ser um pouquinho melhor do que aquele, mais caro do que aquele? Pode, mas ele pode custar 5 vezes mais? Não, você não vai vender o seu livro, tá? Então, a única coisa que eu gostaria que você guardasse desse vídeo é o seguinte, quando você pegar um livro na mão, ou quando você quiser fazer o seu livro, imprimir o seu livro para vender, e estiver pensando em quanto colocar de preço naquele livro, pense o seguinte, quanto vale o conteúdo, quanto vale a experiência, e compare isso com livros semelhantes àquele. O importante quando você vai comprar um livro é o conteúdo dele, o autor. Se você chegar e quiser comprar um romance, se você comprar um romance do Paulo Coelho, ou de um grande autor, de um Jorge Amado, um grande autor brasileiro, ou de algum autor internacional de romance, como Nicholas Sparks, você sabe que você está comprando uma coisa boa, tá? Então, ele vale mais. Pode até não ser melhor do que de um autor desconhecido, mas ele dá uma percepção de valor maior para nós que somos os compradores. Espero que tenha gostado de mais desse conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço!